Pedrinho abre o coração, confirma que vai ser candidato à presidência do Vasco e também diz que foi procurado pelo Vasco SAF para ser diretor. Vamos trazer isso aqui, o Pedrinho falando também. Vamos falar sobre a polêmica envolvendo os ingressos para o jogo Vasco e Santos. Era para estar sendo vendido, a galera entrou para comprar, disse que já tinham sido comprados, o Vasco entrou em contato com o Santos, vai ter um novo momento para a venda de ingressos, enfim, e pedimos também ao torcedor que fique atento quando for a Vila Belmiro. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Pedrinho, que fez uma revelação muito boa aí, né? Que foi convidado realmente para ser um diretor do Vasco. Mas antes, vamos falar do Vasco e Santos, que já tá rolando polêmica nos bastidores. O Vasco hoje treinou, você tá vendo aí, o CT Moacir Barbosa, inclusive, aparentemente o campo tá muito bom, né? Aí os jogadores fizeram atividades. Quem jogou mais de 90 minutos, mais de 45, ou até 45 minutos, correu pelo campo. Os outros fizeram atividade tática e iniciada aí pelo Ramon, as tratativas, os treinamentos e as estratégias para que o Vasco enfrente a equipe do Santos no próximo domingo, jogo que terá transmissão da Globo. Everaldo Marques, Roger Flores e Ricardinho estarão na transmissão do jogo contra a equipe do Santos. Mas enfim, outra coisa tá rolando aí nos bastidores, que é a venda de ingressos para o jogo contra o Santos. Porque tá dando uma briga retada. Alguns torcedores entraram hoje e não conseguiram comprar esse ingresso. O Santos deu uma explicação a alguns pelo seu suporte da Futebol Card, que o Vasco tinha pedido essa carga de 500 ingressos. O Vasco disse que não, e aí o Vasco entrou em contato com a diretoria do Santos e informou, né, que após o alinhamento com o clube mandante, um novo horário seria disponibilizado para que os torcedores adquirissem a entrada para o próximo jogo. E as entradas serão vendidas a partir desta quinta-feira, dia 28, às 10 da manhã, no site Futebol Card. Então você entra lá. Agora é o seguinte, gente, tome cuidado, galera que vai para lá, porque já teve casos de alguns torcedores sofrerem algumas coisas lá, então tomem muito cuidado quando forem. Eu pude saber que algumas pessoas que torcem para outros clubes, inclusive Cruzeiro, no último jogo só teve 400 entradas, então é corriqueiro. Eles estão dizendo que foi a PM, mas enfim, fiquem atentos também quando vocês forem para lá, para depois não cair aí em covardia, nem em cilada, nem nenhum tipo de emboscada aí feito pela torcida mandante. Falando sobre Pedrinho hoje esteve no Flow Podcast. Pedrinho falou, deu o pontapé inicial para sua candidatura. Disse que pensa muito mais em São Januário também, para 40, 50 mil pessoas, de dar emprego às pessoas que estão ali na barreira. E abriu também o coração falando de Vasco, que daqui a pouco a gente vai colocar o vídeo aqui para você ver. Mas o Pedrinho revelou que foi convocado, isso mesmo, foi convocado pelo Lúcio Barbosa para ser diretor de futebol do Vasco. Porém, ele, Pedrinho, não aceitou, rechaçou essa opção, porque queria fazer algo mais pelo Vasco. E por isso, ele vem como candidato a presidente do Vasco. A comoção é muito grande nas redes sociais, muita gente aceitando o nome do Pedrinho. E esse depoimento que o Pedrinho vai passar aí, que eu fiz questão de trazer para esse vídeo para vocês verem, mostra a importância de você ter alguém que conhece a história do Vasco. Esse é um pequeno fragmento que eu retirei lá do Flow, para você ver o quanto o Vasco é importante para o Pedrinho. Então, vou te deixar com esse vídeo, Pedrinho falando da importância dele para o Vasco.
o porquê dele ter vindo como presidente, como candidato a presidente do Vasco. Tamo junto, saudações vascaínas. E fique com essa fala do Pedrinho aí no Flow Podcast. Você vai gostar. Quando surgiu a oportunidade de eu me candidatar à presidência do Vasco, eu acho que são alguns motivos. Primeiro, eu poder retribuir o que o Vasco fez por mim, e isso já estava me deixando angustiado, assim. Eu queria muito fazer algo pelo Vasco, muito. Porque eu fiquei de fora do Mundial contra o Corinthians, por causa de lesão. Eu fiquei fora do Mundial, onde era o meu melhor momento, eu estava voando, tecnicamente, fisicamente, que foi o jogo contra o Real Madrid. Eu tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira principal, tinha acabado de ser campeão da Libertadores, e não pude jogar. Então, assim, eu me sinto na obrigação de conviver no Vasco novamente, de me relacionar com o Vasco novamente. Eu falo uma frase que conhecer o Vasco, a história do Vasco, qualquer um conhece. Só você jogar na internet. E depois as pessoas vão, de repente, eles vão falar sobre a história do Vasco através da internet, pelo conhecimento que eles adquiriram ali, de repente muito melhor do que eu. Mas ter relação, ser íntimo, saber as necessidades, ter um amor para mudar, eu tenho de sobra. E isso estava ali, eu chegava em São Januário fazer os jogos, cara, eu falei assim, cara, eu já dormia aqui debaixo da arquibancada, cara, minha casa, eu preciso, aquilo ali já estava me... E quando o grupo, né, que eu faço parte, que é Sempre Vasco, escolhe o meu nome, e aquilo ali é uma decisão muito difícil, porque interfere em tudo. Uhum. Eu estava no melhor momento da comunicação, na maior emissora do país, sendo eleito pela 4ª vez o melhor comentarista. Foi um passo de coragem, e eu nunca fui tão corajoso, cara. Foi um passo de muita coragem, assim. E eu lembrei muito do meu pai, assim. Eu lembrei muito do meu pai, dele se orgulhar, da onde a gente saiu, de tudo que a gente passou. Porque quando você fala 23 anos, dessa forma, eu não estou falando os detalhes de todos os dias desses 23 anos.